E aí, galera? Tranquilo? Belezinha? Estão sabendo de tudo aí dos domínios morfoclimáticos brasileiros? Já estão por dentro aí de toda a situação? O que foi que a gente estudou nas últimas aulas? O que a gente está vendo dentro do assunto domínios morfoclimáticos brasileiros? Falei para mim. Se eu te perguntar, domínios morfoclimáticos brasileiros, porque, claro, a gente está no Brasil, mas não quer dizer que só existe isso no Brasil, tá? Domínios morfoclimáticos de determinadas regiões. Se eu te perguntar, domínios morfoclimáticos é a mesma coisa que ecossistema? Fala aí para mim. É a mesma coisa do que bioma? Fala aí, diz aí para mim. Ecossistema ou bioma? Domínio morfoclimático brasileiro é a mesma coisa que bioma, tá, pessoal? Você vai encontrar com esse termo, você pode encontrar bioma, porque em algumas literaturas, né, e com a evolução do conhecimento, do estudo, às vezes alguns termos vão mudando. Então, o que tinha um determinado nome, agora é mais adequado falar dessa forma. Então, a gente tem como domínio morfoclimático brasileiro o que a gente conhece como bioma, que é aquela situação que eu já te falei, que geralmente são caracterizados, esses biomas, eles caracterizam a vegetação típica de um determinado local. Tá? Nós vimos já Mata Atlântica, nós vimos já Floresta Amazônica, nós falamos sobre Cerrado, que é ali na região central do Brasil, tá? E é um tipo de bioma, né? Tipo de vegetação, como ele é do tipo savana, parecida com aquela da África que você assiste os documentários, ou de repente, se você já foi na África, né, fez um passeio turístico ali pelas savanas africanas. Então, o Cerrado ele tem essa característica visual, né, uma coisa mais horizontal, uma mata mais cerrada, uma mata mais baixa, e você consegue visualizar um horizonte. Aí, por causa disso, é menos importante? É menos biodiverso? Não. O Cerrado tem sua riqueza, inclusive uma das maiores biodiversidades em regiões de savana do mundo é no Cerrado brasileiro. Tá? Já na Mata Amazônica, lá a gente tem outra visão totalmente, só árvore, né? Rios, enfim. Mata Atlântica também, a gente tem muito relevo na Mata Atlântica, né? E alguns animais característicos, aqui na Amazônia também. Então, essa é a definição. Definição não, né? É isso que você estuda quando a gente fala de domínio morfoclimático brasileiro, que é o bioma, né? São as características vegetais. Aí eu perguntei para ti assim, domínios morfoclimáticos brasileiros é a mesma coisa que bioma ou é a mesma coisa que ecossistema, né? Que eu falei. Só para te deixar informado, eu vou te dar o conceito do que é ecossistema. O ecossistema, ele é a interação entre os seres vivos e os seres não vivos de um determinado ambiente. A interação entre esses dois elementos, né, vão caracterizar o que a gente chama de ecossistema. Aí você pergunta assim, como assim, professor? A interação entre um ser vivo e um ser não vivo? Como assim? Eu não posso nem chamar de ser não vivo, né? Que se não é vivo, não é um ser. Tá bom? Então vamos dizer assim, a interação entre os seres vivos e os elementos, né? E os fatores não vivos da natureza, que a gente chama de fatores bióticos e fatores abióticos. Bióticos são aqueles que têm vida. Fatores abióticos são aqueles que não têm vida. Então, um ser vivo, ele tem seus órgãos funcionando, seus sistemas, beleza. Ele vai viver. Ele tem mecanismo para isso. Mas eu te pergunto, o sistema do organismo humano, ele sobrevive sozinho? Não, ele precisa de água, ele precisa de ar, ele precisa aqui do solo, né? De uma forma geral, a gente precisa do solo como substrato para a gente plantar, para a gente viver fisicamente em cima dele também. Né? Nós não somos animais aquáticos, nós não temos adaptações para viver na água, né? Então, o clima, né? Então eu te pergunto, água tem vida? Não. O solo em si tem vida? Não é no solo, mas o solo ele é um
um ser vivo? Não. O clima é um ser vivo? Não. A temperatura é um ser vivo? Não. Então, eu sou um ser vivo, mas eu preciso estar em harmonia com esses outros fatores para que eu consiga sobreviver. Então, é isso que vai caracterizar o que a gente chama de ecossistema. É a interação entre o ser vivo e os outros fatores que não têm vida no mesmo ambiente, né? Essa interação a gente chama de ecossistema, tá bom? Você vai ver isso em ecologia mais para frente. Você vai aprender mais a fundo isso. Mas hoje a gente está falando de domínio morfoclimático brasileiro e mais especificamente a gente vai abordar a caatinga. Manda aí na tela. Vamos lá. Então, a caatinga, tá? Diferente do que outras pessoas, né, ou várias pessoas pensam, não tem nada a ver com odor, né? A pessoa está fedendo, está só a caatinga. Né? Tem gente que leva para esse lado. Nesse caso aqui, ó, caatinga, tá? Que vem aí da língua indígena mata branca. Porque no período seco dessa vegetação, as plantas perdem a folha e ficam ali com o tronco esbranquiçado. Então, foi chamado pelos índios de caatinga, porque significa aí vegetação branca, né? Mata branca, tá bom? Então, esse é um tipo de bioma ou domínio morfoclimático presente também no Brasil. Inclusive, a caatinga, culturalmente falando, ela está presente ali basicamente no Nordeste, né? Ela é muito simbólica da região Nordeste. E existem ali algumas figuras culturais, como o cangaceiro, né? O vaqueiro, que tem determinadas indumentárias que são características do povo nordestino, né? Do vaqueiro, do cangaceiro, né? A gente tem lá o pessoal do Lampião, que foi uma figura lendária aí dos primeiros anos aí do século XIX, aliás, do século XX, tá? Depois, se vocês quiserem estudar sobre Lampião, quem foi a figura de Lampião, né? É muito interessante, faz parte do contexto histórico do Brasil. Mas, enfim, eram povos vaqueiros, cangaceiros, que vivem em caatinga. E é interessante que as indumentárias dessas pessoas eram, como é que diz? Umas capas de couro, que eu não sei os nomes, né? Gibão, não sei como é que fala. São roupas típicas para poder andar em vegetações como a caatinga, que são vegetações geralmente de pequeno porte, né? Seca, né? E um tanto densa, por mais que elas sejam secas, mas em determinadas regiões são densas, assim, uma perto da outra. Então, para não se machucar andando nessa vegetação, existem alguns tipos de indumentárias, né, típicas dessa região. Caatinga, como eu falei, mata branca. Ela vai estar localizada onde? Predominantemente na região nordeste do país. E também no norte de Minas Gerais. Mas a caatinga, eu posso dizer que ela é uma espécie de símbolo do Nordeste. Tá? Ela apresenta ali uma situação climática, digamos assim, muito severa em termos de falta de nutrientes em algumas épocas do ano, não só para os animais, mas até mesmo para os seres humanos que vivem nesse tipo de região, que dependem desse tipo de região para sobreviver, tá bom? Então, animais aí da caatinga. A gente tem vários representantes, né, da fauna que podem ser encontrados nesse tipo de vegetação. Tá? É como eu falo, né, pessoal? A gente tem vários tipos de domínios morfoclimáticos no Brasil. Mas não quer dizer que cada domínio morfoclimático, esse animal só vai ter aqui, esse animal só vai ter aqui. Não, existem alguns que são típicos de uma determinada região. Né? Mas não quer dizer que alguns outros não vão ser encontrados, tanto aqui como na Caatinga, ou como no Cerrado, enfim, como nos Pampas, tá? Então,
Agora, é claro, o clima, aquilo que eu falei, o clima ele pode te facilitar, né, ou dificultar a sua sobrevivência em determinado local. Geralmente, no caso aí da caatinga, a gente sabe que existem períodos muito secos. Inclusive, é uma característica do que quando a gente fala do Nordeste em geral, né, a gente sabe que a falta de chuva, por exemplo, lá, a secura do ambiente, ela limita muito a vida presente nesse tipo de ambiente. Então, seres vivos que se propõem a viver nesse pedaço de terra, eles têm que ser adaptados. É como a questão das raízes lá do Cerrado. Algumas plantas, né? A gente tinha lá a bacia hidrográfica do Rio Prata, o Tocantins e o São Francisco. Mas as grandes reservas de água doce mesmo estavam profunda no solo, né? nas profundezas do solo, nas reservas aquíferas. Então essas plantas desenvolvem raízes profundas que vão buscar essa água, buscando, né, chegar nesses aquíferos para quê? Para obter a sua água. No caso aqui da caatinga, os animais, claro, que vão viver nesse ambiente, eles têm que apresentar características adaptativas a esse tipo de bioma. Tá bom, pessoal? Então a gente tem onça, tem macaco, tem aves, tem felinos, né? Tem répteis. Então, bom, a caatinga, ela é exclusivamente brasileira, ou seja, é um tipo de domínio morfoclimático que só existe no Brasil, tá? Esse tipo de vegetação, ele é típico brasileiro. Ele é uma região, não vou dizer desértica, pelo fato de ter, sim, muita biodiversidade, embora não seja, como eu já falei em outras situações, embora não seja aquela floresta que a gente está acostumado a ver, tá bom? Mas o fato da caatinga apresentar, por exemplo, características como essa aqui, ó, que eu estou circulando, até mesmo aqui ao lado, não quer dizer, pessoal, que ela é uma vegetação que está morrendo. Não. Isso é a característica desse tipo de vegetação. Você olha para uma caatinga, tem poucas árvores, dá a impressão que ali está passando por um processo de devastação e que aquela vegetação está sumindo. Não. É justamente a característica da caatinga, é esse visual, né? Aquela mata rala, em alguns pontos ela fica um pouco mais densa, pouco densa, mas fica, né? Como, por exemplo, em zonas, árvores uma mais perto da outra, mas na maioria das vezes ela tem uma vegetação mais espaçada. E quando ela seca, principalmente, as árvores o quê? Perdem suas folhas. O fato de uma árvore perder suas folhas, pessoal, é um mecanismo estratégico de sobrevivência, tá? Por quê? Porque a gente não, né? As plantas, elas têm o estômato. O estômato é uma estrutura presente aí, principalmente nas folhas, que ele se abre e se fecha de acordo com a necessidade dessa planta eliminar ou absorver água, tá bom? Ou reter água, no caso. Então, o que ela faz? Quanto mais folha tiver, mais estômato ela vai ter, mais canal de saída de água vai ter. Então, chegou o período de seca. Quando eu digo período de seca, não está chovendo muito, né? Então a planta entende, olha, vai faltar água. Então a água que a gente tem que evitar perder. E o que a gente faz? Vamos se desfazer das folhas, porque é pelas folhas que a gente perde água. Então ela joga as folhas fora e fica em estado ali de uma espécie de hibernação, ela fica em um estado de latência, né? Ela fica retendo aquela água que ela acumulou durante o período chuvoso e esperando o clima melhorar. Quando essas chuvas vêm, ela pega e fronda novamente, que é o que acontece, né? É uma característica até comum de determinadas regiões vegetais. Mas no Nordeste isso é uma característica muito, muito forte da vegetação. E a gente tem cactáceas, né,
que são cactos, como o mandacaru, por exemplo, que ele é uma planta que ele retém grande quantidade de líquido, justamente porque ele se especializou nessa estratégia, né, de retenção de líquido para poder sobreviver nesse local. Tanto é que você vê que ele não tem folhas, ele tem ali modificações foliares que viram espinhos, né, tanto na questão da defesa quanto na questão da retenção de água. São mecanismos para isso, tá bom? Existe lá uma grande diversidade de plantas endêmicas, né? O que são plantas endêmicas? São plantas típicas daquele local, tá? O mandacaru é uma. Você vai ver com mais facilidade o cactus do tipo mandacaru lá no Nordeste, né? Quando a gente diz endêmica, não quer dizer que só tem lá, mas é típico de lá. É mais fácil de ser encontrado naquela região. Tá? E não são só plantas que podem ser endêmicas, pode ser doenças, qualquer outras características podem ser endêmicas de uma região, tá bom? Nesse caso aqui ele está falando de plantas. Poucas chuvas e alta temperatura. Isso aqui eu acho que é o lema do Nordeste, né? Quando a gente fala em Nordeste, a gente sabe que essas são as características do Nordeste. Chove no Nordeste? Não. Lá no Nordeste, é frio ou é calor? Não, é muito quente. É isso que a gente tem do Nordeste. Tanto que quando a gente vê chovendo, né, no Nordeste, vê uma notícia, pra gente a gente fica, poxa, tá chovendo no Nordeste, né? Por quê? Porque a gente acha que nunca chove. É claro que lá chove, pessoal, mas não é com a mesma abundância de outras regiões do nosso país. Por isso, o Nordeste ele tem essa característica de ser um ambiente altamente seco e calorento, tá? Os rios são sazonais. O que é isso? Vai ser muito relativo com relação ao período de chuva. Em época de chuva, né, vão ter formações de rios, açudes que vão contribuir para a biodiversidade, reprodução dos animais, né, em determinadas épocas, mas isso vai depender muito do período chuvoso, período seco. O clima é que vai ditar a dinâmica de vida nesse ambiente. Tá? Período de seca, a temperatura do solo pode atingir até, olha pessoal, olha isso. Isso não é de Deus, pessoal. 60 graus, né? 60 graus no solo. Você imagina uma temperatura já quente, uma sensação térmica quente, e um solo com 60 graus aí de temperatura. É muito quente, tá? Perda foliar na seca, é aquilo que eu falei, né? Elas têm como estratégia perder as folhas para a sobrevivência, né? Para a retenção de água. Né? Quando ela perde folha, ela consegue reter mais água para passar aquele período de seca. No período chuvoso, a água encharca o solo. As plantas formam folhas e o verde toma conta da paisagem. Aí volta, digamos, ao normal. É chamado caatinga verde, que é esse aqui da imagem número 1. Olha, aqui você consegue perceber uma vegetação mais característica, né, de se dizer que é um tipo de vegetação. No período da seca, perdem as folhas, caracterizando a caatinga seca. Você percebe que elas ficam com um tom mais esbranquiçado, que é o que dá nome a essa vegetação, né, da língua dos índios, da língua indígena, que tipo caatinga, mata branca, né? Geralmente as plantas, né, com relação à adaptação de pequeno porte, com folhas reduzidas para evitar perda de água, né? São plantas arbustivas de pequeno porte e folhas pequenas. Quanto menor as folhas, menos água essa planta perde. Cactos como o mandacaru armazenam água em seus tecidos, como eu falei, e as adaptações reprodutivas de animais, como algumas espécies de peixes. Algumas espécies de peixes, o embrião desse peixe, né, eles vão fecundar, mas um embrião ele vai ficar esperando o clima melhorar, o clima chuvoso voltar para ele poder se desenvolver. Né? São características adaptativas. Impactos ambientais, mais de 30% da paisagem natural da Caatinga foi modificada por quem? Pelo homem, né, pessoal? A gente está aqui só para fazer a desgraça da natureza, né? Porque o homem ele só atrapalha. Em termos de natureza, nós só atrapalhamos. Essa que é a verdade. Tá?
Claro, a gente precisa, a gente tem nossas necessidades, mas as nossas necessidades acabam afetando o desenvolvimento da natureza. Processo de desertificação contínua atualmente, ou seja, sempre a ação, né? Aqui tem algumas atividades, né? A urbanização, a construção aqui, ó, de usinas geradoras de energia, nesse caso aqui, eólicas, né? Que usam o vento, tá? Tem um impacto ambiental menor, né, do que, por exemplo, uma hidrelétrica, mas ela acaba sendo... a necessidade desse tipo de empreendimento, eles acabam sempre causando um impacto ambiental muito grande. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a Caatinga, mais um domínio climático brasileiro. Então, quando te perguntarem qual é o domínio morfoclimático brasileiro, por exemplo, do Nordeste, qual o bioma do Nordeste, você vai falar a Caatinga. Beleza, pessoal? Então, agora vai lá, faz sua atividade e vamos seguindo em frente que tem mais conteúdo por aí.